Lênio Streck, hoje em Lúcida Abordagem, ele escreveu no Consultor Jurídico um material maravilhoso. Simplesmente, doutor Lênio, eu escrevi aqui que o senhor destruiu, com sólidos argumentos, ponto a ponto, o voto do Fachin sobre a presunção de inocência. Então, eu quero registrar aqui dupla alegria, uma do seu artigo, outra da sua presença, lhe passando a palavra e pedindo que... Tenho certeza que a casa vem abaixo. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom, boa noite e, de antemão, obrigado pela paciência de estarem até essa hora. Vou fazer agora uma longa citação de todas as autoridades, mas não farei na figura do Dr. Elias, e com ele eu saúdo o Dr. Batoco e todos os que estão, do Urso, enfim, todos, a plateia de advogados, colegas, e também os que estão em casa, nas redes. Também sou membro do IAB, né? Sou membro do IAB com muito orgulho, lá do Rio de Janeiro, e quero cumprimentar por esse evento, que, segundo a Polícia Militar, tem só 53 participantes, segundo o Datafolha. Segundo o Datafolha, tem 201, né? E segundo os organizadores, tem mais de 1000, e eu confio nos organizadores, não é verdade? Então, fala-se muito aqui em República de Curitiba, né? Eu tenho hoje muita preocupação quando eu ponho gasolina no meu carro. Eu não ponho impostos Petrobras, porque qualquer problema que ocorra no posto, vamos responder processo em Curitiba, porque tudo fica em Curitiba. Então, eu tenho medo de vir a passar qualquer coisa num posto Petrobras. Então, infelizmente, eu tenho que ir nos outros postos. Mas, de todo modo, também a República de Curitiba construiu uma coisa nova, Juarez. Extinção de punibilidade por pedido de desculpa. Mas desculpas sinceras. Eu digo para os meus clientes, antes de qualquer defesa, faço uma longa carta e peço desculpas sinceras, porque se funciona para o Dr. Moro, vai funcionar para você também. Então, é o caminho, certo? Eu quero dizer, antes de mais nada aqui, nesses tempos que nós vivemos, tempos de ódio, e a internet, ela tem essa ambiguidade, porque na internet os idiotas perderam a timidez, isso é um problema seríssimo, e enquanto se fazia ódio gritando pela janela, isso não se multiplicava e você não recebia o xingão de volta, você não ficava muito bravo. Agora a internet faz com que você multiplique esse ódio e faz com que nós cheguemos à intolerância. Eu recebi hoje uma coisa que é produto dessa pós-modernidade, que ninguém sabe bem o que é, mas um movimento chamado o Movimento Mais Brasília, eu acredito. Ela convida todos os brasileiros, via redes, a comparecerem um ato em frente à casa do ministro Fachin para protestar contra as arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo STF, que ferem frontalmente os interesses do povo brasileiro e dão a data e o horário e o endereço. Isto é o fim da picada. Por mais que você possa ter diferença com algum ministro do Supremo, agora, fazer esse tipo de molecagem, isso só mostra o grau de intolerância que nós estamos vivendo. E mais, um dia o ministro acerta, outro dia o ministro erra. De que lado você está, afinal? Os mesmos que fazem isso foram os que aplaudiram
quando, por exemplo, o Supremo Tribunal passou a mão por cima das ilegalidades de Sérgio Moro com relação aos grampos contra a presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Os mesmos que ali aplaudiram e disseram assim, viva o Supremo, são os primeiros agora a querer, porque foram contrariados em alguma medida, por exemplo, o caso da liberdade de ontem, ou então o caso aí da própria questão do crime de privilégio para o crime de tóxico. Hoje eles não estão gostando. E amanhã vão aplaudir de novo. Mas tudo isso são questões ad hoc. E também acho que nós temos que ser tolerantes, Juarez, e não podemos também hostilizar, por mais que não concordemos, com a Janaína Pascoal. Se ela está no aeroporto, acho que não devemos, nem um pouquinho, hostilizá-la. Ela é advogada. Está exercendo o seu papel. Não gostamos, por exemplo, alguns gostam. Eu não janaíno, mas acho que ela tem o direito de fazer as suas coisas. E pagará e ganhará por isso, como todos nós, quando exercemos a nossa profissão. Dito isso, solidariedade ao ministro Fachin, com o qual eu discordo, fiz um artigo veemente hoje contra, mas o que não tem nada a ver com as coisas que se fala em termos de democracia. A situação do advogado no Brasil, hoje, a anedota do gênio, né? Saíam no Rio de Janeiro, Juarez ali, no Rio de Janeiro, Técio, ia saindo de um restaurante, um juiz federal, um delegado da Polícia Federal e um membro do Ministério Público Federal, ou seja, a tríade do poder, saíam dali do almoço, um advogado também estava junto. Cada uma das associações pagou o almoço, o advogado, coitado, teve que tirar do seu bolso. Saindo, um deles deu um chute numa garrafa, e sai um gênio. E o gênio diz, o que vejo, o poder da República presente, olhou só para os três, não para o advogado. Cada um tem direito a um pedido. Aí o juiz disse assim, eu sou o primeiro, claro. Quem pede primeiro? O juiz. Sim, eu quero uma república só de juízes. Vai ser um nirvana. E o gênio, plim, mandou ele para uma república só de juízes. Procurador da República, eu quero uma república só de promotores. Vai ser uma maravilha, não? E o cara, pá, mandou ele embora. Atendido o pedido. E o delegado, se eu quero uma república só de delegados, não quero nem os agentes, só delegados. Assim, claro, atendidos os pedidos, aí o gênio olhou, e você, Causídio, o que quer? Disse assim, eu não quero nada, só um cafezinho, tá bom assim? Então, a situação... Vejam que o doutor Elias me pediu 3 postulados para a formação dos textos, e eu fiz 3 postulados. O primeiro deles é, nas democracias do segundo pós-guerra, o direito assume um grau acentuado de autonomia, não pode, pois, ser corrigido por argumentos morais ou políticos, e defender a legalidade constitucional é a tarefa primordial dos juristas que lutam por liberdades públicas, e o tema é legalidade, todos falaram aqui em legalidade. Postulado 2, o combate à criminalidade não pode se dar de forma consequencialista, os fins não justificam os meios e o pragmatismo não rima com o devido processo legal da democracia. E o postulado 3, meu, é a tarefa primordial da comunidade jurídica, é o enfrentamento e o combate à crescente jurisprudencialização do direito, alimentada pela naturalização de que o direito é o que o judiciário diz que é. Devemos recuperar a força da doutrina. A doutrina deve voltar a doutrinar. Eu não sou um processualista nem penalista, eu sou um constitucionalista, e que atuo em diversas áreas. Mas eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho, só para avisar. Certo? Ulisses, quando voltava... É que na minha terra, muitos não entendem essa brincadeira que eu faço sobre constitucionalismo, mas sou limpinho. Eu nasci em Agudo, e lá sempre se dizia, eu sou pobre, mas sou limpinho. Entendeu? Por isso que eu sou constitucionalista, mas sou limpinho. Ulisses, quando voltava de Ítaca,
disse para os seus grumetes: amarrem-me ao mastro e não me soltem de maneira nenhuma. Não obedeçam outra ordem a não ser a primeira que eu lhes dei: amarrem-me ao mastro, porque eu não resistirei ao canto das sereias. A minha liberdade, a minha vida depende das correntes que me prendem a esse mastro, porque as correntes é que são a garantia de que eu não me atire ao mar em direção das sereias. As sereias são as mídias, as sereias são as redes sociais, as sereias são os moralismos, as sereias são os movimentos políticos, etc., que querem derrubar a legalidade, que querem que os fins justifiquem os meios, e até nós mesmos. Nós mesmos. E eu briguei num WhatsApp da Abracrim, quando surgiram as ilegalidades cometidas e confessadas. Eu fui o primeiro a denunciar isso ao Jornal da França, à BBC de Londres, naquele dia que aconteceu, naquele dia que um juiz derrubou uma presidente da República, no dia 17 de março. Na lista da Abracrim, tinha advogados dizendo que não havia nenhuma ilegalidade. Sabe por quê? Porque era o seu adversário político a vítima. É isso, Pécio. Quando é nos outros, aí a gente muda de ideia depois quando for contra a gente. Por isso que eu gosto do filme The Bridge of Spies, ou A Ponte dos Espiões. Eu escrevi um texto sobre isso e a gentil reportagem aqui da equipe do Matar me fez umas perguntas e eu pedi para botar no link esse texto que está no site aqui da Abracrim, que fala do texto chamado Fator Stoic-Mujik. Não vou alongar isso aqui, vale a pena ver o filme. O filme mostra como deve ser um advogado, a história do Donovan, na década de 50, na década de 60, no auge da Guerra Fria. Um sujeito é preso por ser espião comunista nos Estados Unidos. E um escritório de advocacia indica o Donovan para defender, porque querem que o sistema se mostre funcional e democrático. E não é que o Donovan vai lá e leva a sério e vai começar a defender o espião. É uma coisa brilhante o modo como isso é contado, quando ele diz: não me importa quem é que eu estou defendendo. O que importa é que o Estado é que deve provar o que tem contra você, e não o contrário. Presunção da inocência, a proibição de inversão do ônus da prova. Os senhores sabiam que todos os tribunais dos estados da federação ainda invertem o ônus da prova em crimes de furto e tráfico de entorpecentes? Eu fiz essa pesquisa. Há poucos dias, a Procuradoria da República gastou 15 páginas num parecer para pedir a condenação de um sujeito que foi preso em Minas Gerais e depois condenado porque carregava um pingente com uma bala. O estabelecimento brasileiro fez a perícia da bala. O processo foi até o Supremo Tribunal. A Procuradoria da República fez um parecer longo, dizendo que quem tinha que provar era o cidadão e não o Estado. A ministra Carmen Lúcia, em 2, 3 linhas, disse: não sei por que se preocupar com essa bobagem. Eu sei, a bobagem começou com o delegado, passou por promotor, passou por todo o sistema, 5 ministros do STJ, e chegou até o Supremo, e a Procuradoria-Geral da República fez 15 laudas para pedir a condenação de um sujeito que carregava um projétil num pingente pendurado no pescoço. Stoic-Mujik. Stoic-Mujik quer dizer aquele que
o homem que fica em pé. Porque o réu, o espião, dizia, você nunca me perguntou se eu sou culpado. Se eu não quero saber, eu sou advogado. E advogado não quer saber se o cliente é culpado ou inocente. É isso que dizia. E aí, meus amigos, ele contou a história do pai dele. Disse assim, meu pai foi perseguido pelos homens do czar, ainda, o meu avô, sei lá. E tinha um homem que meu pai dizia, preste atenção nesse cara. Esse é um homem de bem. E um dia, eu ficava cuidando e nunca achei nada de importante nesse homem, não sei o que meu pai tinha pensado sobre esse cara. E um dia chegam os bandoleiros, os sicários do Estado, e pegam e começam a bater no meu pai, e batem num amigo do meu pai, e ele, cada vez que caía, levantava. E eles batiam de novo, e ele levantava, eles batiam de novo, eles levantavam. Ele disse assim, graças a isso, ele ficou vivo. E ele diz, isso se chama stoik mujik, que é o homem que fica em pé, um homem estoico, que sofre. Ele cai, mas levanta. Assim é o advogado desse filme, e assim é o advogado que eu recomendo que todos sejam. O direito vale mesmo para o inimigo, contra tudo e contra todos, porque é uma questão de princípio. Princípio é um padrão de comportamento. Princípio é deontológico. E o livrinho de regras vale? Ele vale, contra tudo e contra todos. A Constituição é um remédio contra maiorias. Eis a Constituição. E a doutrina vigilante deve fazer com que nós protejamos a Constituição e a legislação contra os predadores externos. Quando digo que direito não é moral, não é política, não é economia, devemos falar do fator Donovan, esse advogado que eu chamo do fator stoik mujik. Ser jurista, hoje ser advogado, exige um grau de ortodoxia. Faça o teste para saber o que é um princípio. Se você é contra a pena de morte por princípio, você é contra a pena de morte ou depende? Se for o seu inimigo, você quer, então você não faz por princípio. Eu gosto muito de uma propaganda chamada Tubos Tigre, em que o sujeito, ele resiste. Assim tem que ser o jurista. Isso é princípio. Ele recebe o assédio de uma moça linda e diz, e tira a roupa, se você vai trocar para Tubos Tigre, ele disse assim, bom. E ela tira a roupa e diz assim, bom, nesse caso, não. Esse não necessário, se vocês olharem a propaganda, esse não é um princípio. Esse não que o Sócrates disse para o Críton, quando Críton convidou ele para fugir, ele disse, não, eu não posso fugir, porque eu tenho que respeitar o direito da polis. Então, esta é a questão, o princípio com a presunção da inocência está escrito na Constituição. Não depende, ele não se pode dizer depende. Os juristas não entendem, parece, que é um princípio, como o da presunção da inocência. Porque se for para ferrar o Cunha, vale. Se for para ferrar um dos nossos, aí não pode. Não. Um princípio é um princípio, e essa é a questão. É como o raio-x do aeroporto. Eu gosto do raio-x do aeroporto. Não tem. Quem acredita em discricionariedade judicial, faça o seguinte raciocínio. Pensem que todos não vão passar pelo raio-x. Pensem que o funcionário escolhe quem ele vai revistar. Primeiro, o princípio da segurança do voo está abalado. Segundo, você dependerá sempre da escolha arbitrária. Isso é discricionariedade, isso é decisionismo. O raio-x do aeroporto nos ensina como deve ser a aplicação do direito. Agora, por outro lado, nós temos uma história. Você gosta e acha bonito que um juiz dê 3 pais e 5 avós para uma criança? Você acha que você é a favor que se dê a metade da herança para amante? Sim. O Brasil é cheio de direito fofo. Nós afofamos o direito e estamos pagando o pato.
nós achamos muito bonito que os juízes usem princípios, façam o que quiser, o que querem deles, e depois, na hora H, este mesmo juiz, que, por exemplo, fora da Constituição, fora tudo, ele acha o seguinte: bom, pelo princípio da afetividade, eu vou dar a metade da herança para a amante. Só que é pela metade, porque a afetividade é só para amante e não para titular, por exemplo. Eu já poderia questionar de cara isso. Só que, se amanhã esse juiz for para uma vara penal e pegar você, mais ou menos com o argumento de que, mesmo que a lei lhe dê o direito ao habeas corpus, eu acho que o réu não merece, o que você faria? Ah, mas no caso do habeas corpus vai ser muito ruim. Mas você não aplaudiu quando o juiz descumpriu o Código Civil? Entende a minha chatice que eu quero dizer? Fazer direito exige um grau de ortodoxia. Por isso, eu insisti muito que no novo Código de Processo Civil se colocasse coerência e integridade e se tirasse o livre convencimento. Código de Processo Penal. Não é possível que exista a possibilidade de que nós façamos um Código de Processo Penal na democracia e lá no artigo 165 esteja escrito: o juiz formará livremente o seu convencimento com base nas provas submetidas ao contraditório judicial, indicando os fundamentos, etc. Livremente seu convencimento? Alguém acredita nisso? Alguém quer dar livre convencimento com tudo isso que acontece no Brasil? Esse é o primeiro passo. Vocês sabiam que existe um artigo na legislação brasileira que diz assim: o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções de prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral? Vocês sabiam disso? Esse é o artigo 23 da Lei Complementar 64 do Código Eleitoral Brasileiro, da legislação eleitoral. Este é um código inconstitucional e o Supremo acabou de dizer que a possibilidade de o juiz é absolutamente constitucional, a possibilidade de o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir de prova indiciária e fatos publicamente conhecidos das regras de experiência, e isso não afronta o devido processo legal, porque as premissas da decisão devem ser estampadas no pronunciamento, etc. Falo isso em homenagem ao Juarez, que antes disso falou sobre a heresia. Tem uma decisão não muito antiga, agora, do ano passado, da Bahia, em que a juíza cassou o mandato dizendo: não tem provas, mas eu estava na comarca e fiquei sabendo. Eu escrevi isso, o número do processo, à disposição, está no Conjur, é só achar no Conjur que eu escrevi. Agora, se a comunidade jurídica permite isso, nós estamos muito mal. Esse é o problema. Pode, na democracia, o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos? O que é indução e o que é dedução? Nós estamos tão atrasados que, se fôssemos médicos, nós estaríamos ainda sem inventar a penicilina. Hoje, todos os dias nós falamos, eu falava para o Batóquio antes, e falava também para o Léo, que está ali, por ali, em algum lugar. Bingo! Dizia para o Léo: nós, no Brasil, usamos malandramente uma coisa chamada mutação constitucional. Ninguém mais usa isso. Sabe de onde veio mutação constitucional? Mutação constitucional é no final do século XIX, nos alemães, na crise do positivismo, o decisionismo usava a mutação constitucional para dar o drible da vaca no positivismo clássico. Passados tantos anos, nós hoje acabamos de tirar a presunção da inocência e um dos argumentos foi mutação constitucional. Então vejam também o atraso da nossa teoria e o que o Juarez acabou brilhantemente aqui mostrando para nós. Nós ainda invertemos o ônus da prova do furto e do tráfico. Então, tudo isso, qual é o problema? É que na democracia não pode existir poder discricionário, livre convencimento e nem livre apreciação da prova. Isso não tem sequer fundamento filosófico. Aliás, se o juiz tem livre apreciação da prova, de que adianta justificar?
Então, ele primeiro decide e depois busca o fundamento. Ora, se ele primeiro decide e depois busca o fundamento, por que você existe? Se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, você é um inútil. Quem estuda é inútil. Nada disso tem importância. Para que escrever livros? Tem 1 milhão de advogados. Para quê? Se o direito é feito pelos tribunais. Por que você vai estudar? Por que você vai votar? Ninguém se deu conta disso? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E quanto mais você depende de uma autoridade, mais você fica numa espécie de discurso da servidão voluntária. O que já Etienne de Boissier dizia lá em 1548, quando escreveu o discurso da servidão voluntária. A doutrina brasileira está cada vez mais a reboque das decisões tribunalícias. O ensino jurídico brasileiro é de chorar. Parcela da literatura deveria ter uma tarja escrito: o uso constante desse material faz mal à sua saúde mental. E na parte de trás do livro tinha que ter uma foto de um aluno com cara de imbecil, escrito assim: eu li e fiquei assim. É o único modo de você jogar duro com livros que dizem agressão atual, a que está acontecendo. E você compra? Você se operaria com um médico que escrevesse um livro chamado Operação Cardíaca Simplificada? Você se operaria da cabeça com um médico que tivesse estudado a operação do cérebro facilitado? Mas do direito pode. Pode, está nas bancadas dos fóruns de todos. São os livros que são usados nas faculdades de direito, nos cursinhos de preparação. Da coisa mais simples do mundo que querem vender. O Silas, que deve estar aí, escreveu um texto esses dias mostrando que a internet, essa idiotice contemporânea, na questão do Facebook, por exemplo, especialmente do Facebook, em que alguém botou assim: na medicina é que é complicado e se estuda muito, no direito, como é fácil, se usa resumão. Era uma denúncia. Sabe o que as pessoas fizeram? Começaram a elogiar, dizendo: é isso mesmo, tem que ser resumo e tal. Não foi, Silas? Tem que estocar comida, o mundo vai acabar. Um grupo de professores foi processado criminalmente e a faculdade contratou como defensores seus ex-alunos. Quando os causídicos entraram na sala de audiência, os professores disseram: estamos ferrados. Eles estudaram conosco. Fujamos, saíram correndo todos. Ficou o professor mais velho. Perguntaram para ele por que ele ficou, e ele respondeu: eu conheço demais essa gente, eu fico tranquilo. A defesa dele será tão ruim que nós seremos considerados sem defesa. Será anulado o processo, mas não será esse juiz que nos declarará réveis. Ele foi meu aluno também. E o professor: não se preocupe, a denúncia é inepta, foi nosso monitor. Bingo. Isso tudo desemboca na decisão, nos tribunais. O estudante de hoje será o juiz ou promotor de amanhã. Ou pense que o juiz ou o ministro sai da chocadeira, ou vem de um disco voador. Ele já fez cursinho, ele estudou nos livros do Capês. Ele estudou, ele sabe. O Capês ensina coisas maravilhosas. Por exemplo, eu não sabia, eu sou um imbecil, eu não sabia o que era como é que chama o sujeito que dá o exemplo é o seguinte: o sujeito vai para o mato, se veste de viado, erro de tipo. E aí o amigo dele está por ali caçando e, pum, dá um tiro na bunda dele. Isso é erro de tipo. A minha pergunta é: por que o cara põe uma fantasia de viado? Por quê? Essa é uma questão que eu não consigo entender. Senhoras, olha só. O estudante de ontem decidirá
Hoje, como quer, dirá que decide conforme a sua consciência, que entre a lei e o que ele pensa, fica com o que ele pensa. Esses dias eu vi uma posse de um juiz federal de 25 anos. E ele disse na posse dele, em primeiro lugar, um gênio, um menino, sabia tudo de dogmática, dos cursinhos. Ele disse, sofri muito para escrever esse discurso, e estou sofrendo muito, porque serei juiz e terei que decidir na solidão comigo mesmo. Eu fiquei pensando, disse, mas solidão comigo mesmo é outra coisa que eu estava pensando. Uma decisão, Juarez Cirino, a decisão é da ordem pública, é da linguagem pública que se estabelece. Eu não quero saber o que vem de dentro do juiz, eu não quero saber o que você pensa pessoalmente, me diga apenas o que vem da Constituição e das leis. Se a consciência tivesse uma consciência, ela sairia correndo. Imagine o que a consciência falaria dela mesma. Nós temos muito trabalho a fazer, gente. A doutrina deve voltar a doutrinar, assumir o protagonismo que hoje é de quem não devia ter, o judiciário e o Ministério Público. A minha coluna de hoje foi sobre um voto do ministro Fachin, foi um voto respeitoso, que eu discordo, o doutor Elias já falou sobre ele, está no Conjur, porque eu, junto com o Breda, assim, respeitosamente, honradamente, fomos os redatores da ADC, número 43, que está lá no Supremo Tribunal, esperando que 2 ministros mudem de voto e restabeleçam a presunção da inocência. Hoje, eu vi uma frase do ministro Barroso que disse o seguinte, veja o que disse o ministro Barroso. Na opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal, a decisão do plenário que permitiu a prisão a partir de uma decisão de 2º grau libertou, entre aspas, os advogados que, por dever de ofício, tinham que interpor recursos procrastinatórios para manter seus clientes fora da cadeia. Claro, ele foi aplaudido. Foi num congresso do Ministério Público, claro. Eu duvido que o ministro dissesse isso aqui. E outra, eu não me sinto liberto, nem um pouquinho, ao contrário. Eu até posso me sentir liberto, porque liberto já estou. Os meus clientes é que não conseguem ficar livres, exatamente porque tiraram aquilo que está na Constituição, aquilo que está espelhado na Constituição, a presunção da inocência. Presunção, se presume que, e só depois de transitada em julgado. Transitada em julgado. Precisa usar um dicionário para explicar o que é? Pois então. Então, eu quero dizer para os senhores que a Constituição foi mutilada nesse aspecto. Aliás, nesse sentido, um aluno meu, Lúcio Delfino, me elucidou bem essa questão da incompatibilidade entre a inteligibilidade do texto constitucional e a interpretação dilacerante promovida pelo STF. Ele lembrou o Groucho Marx, aquele comediante estadunidense. Groucho Marx dizia, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É só olhar o que está escrito no texto. O problema é que nós nos acostumamos com o lema o direito que os tribunais dizem que é. Nosso direito processual virou jurisprudencialização, privilégio cognitivo do juiz. PCJ. Esse PCJ é poderoso, não está sujeito às leis da propaganda eleitoral. PCJ, privilégio cognitivo do juiz. Nós já não temos mais leis, Juarez. Nós temos aquilo que o judiciário diz que a lei é. Nós já temos cada vez menos Constituição. Nós temos a jurisprudência acerca da Constituição. E nós não temos controle sobre isso. Sobre a lei até nós temos, porque podemos votar. O que nós não temos é o controle sobre aqueles que não têm voto. Nós gostamos do ativismo quando ele é bom para nós. Será que não erramos ao não conseguirmos fazer a distinção entre ativismo e judicialização? Eu fiz uma pesquisa para saber o que os professores estão ensinando em processo penal na parte do artigo 212, que diz que juízes só poderão fazer perguntas complementares. Eu olhei no dicionário e entendi que complementares é depois.
Eu sou um gênio. Eu descobri que complementares é para complementar. Eu comprei um desses livros aí e descobri que a agressão atual é a que está acontecendo, iminentes que está por acontecer, e complementares é as que vêm depois. Mas parece que o judiciário não quer, porque no artigo 212, quando ele não é cumprido, se usa um brocardo do século XIX, que em francês fica bonito, não sei se vou pronunciar correto, pas de nullité sans grief, que é não há nulidade sem prejuízo. O habeas corpus número 103.525, da relatoria da ministra Carmen Lúcia Batóquio, um caso de São Paulo, e falo em São Paulo para homenagear São Paulo, a sua cidade, um sujeito foi condenado a 8 anos e meio por tráfico. A prova toda foi feita pelo juiz, promotor nem compareceu. Mas ali diz que o juiz só fará perguntas complementares às testemunhas, etc, etc, etc. Ele fez um habeas corpus, não foi conhecido, mas foi justificado. Diz assim: o réu não provou o prejuízo. Habeas corpus 103.525, relatoria da ministra Carmen Lúcia, podem olhar no Dr. Google. Por que a Lava Jato causa tanto frisson? Estaríamos diante de uma ruptura tipo antes da Lava Jato e depois da Lava Jato? Só respondo rapidamente. É por tudo isso que eu disse até agora, e porque politizamos o direito, nós moralizamos o direito, é que isso está acontecendo. Eis a palavra. Se a moral corrige o direito, quem vai corrigir a moral? Um dos modos pelas quais a moral veio morar no Brasil, no direito, foi com a transportadora Alex. Os motoristas foram o ministro Barroso, Ana Paula Barcelos e tantos outros. Já há quase um Uber da ponderação no Brasil. A frase-chave é o mantra: princípios são valores. Ora, se os princípios são valores, eles não são norma, eles são contingências. Como é que princípios vão ser valores? E, com isso, nós vamos cada vez mais enfraquecendo o direito. De todo modo, não é Alex o culpado, é a leitura que se faz sobre Alex. Aliás, eu devo um bom dinheiro ao senhor Alex, porque eu fiz um parecer sobre a ponderação e demonstrei, num caso concreto, que a ponderação foi tão mal usada por um tribunal que, se eu usasse, de fato, a ponderação, o resultado seria totalmente inverso. Assim é que se usa a ponderação no Brasil. Então, qual é o problema? Eu já falei da armadilha, do projeto do CPP, do livre convencimento. Não podemos aceitar que o direito fique atrelado a esse tipo de coisas ultrapassadas. Também acho que nós não podemos simplesmente achar que nós podemos enfrentar esse problema da jurisprudencialização. Eu acho que isso é uma coisa que a doutrina tem que tomar a si e criarmos mecanismos de controle das decisões judiciais, sob pena de sucumbirmos à máxima de que o direito é o que o juiz diz que é. E, para isso, eu criei uma espécie de teoria da decisão, que eu não vou falar aqui agora, mas o ponto central é o constrangimento epistemológico, que eu criei essa expressão exatamente para tentar enfrentar isso. Hoje se fala muito de uma coisa, eu estou encerrando rapidamente, tenho 3 minutos, no Brasil, e vou dizer uma coisa mais difícil, mas eu me permito dizer uma coisa um pouco mais difícil, porque o Juarez também fez uma coisa um pouco mais aprofundada, e eu me encorajei, porque eu tinha arriscado isso aqui fora na parte final. No Brasil, ninguém quer ser positivista, né? Porque todo mundo é pós-positivista. Mas eu quero surpreendê-los. Eu quero dizer que há, no mínimo, 5 tipos de positivismo. E, de novo, vou surpreendê-los. Quem acredita que o juiz tem livre convencimento é um positivista. É a característica principal do positivismo, que é a discricionariedade. Isso, no Brasil, foi transformado em decido conforme eu quero ou conforme minha consciência. Logo, quem acredita que o juiz tem livre convencimento ou escreveu sobre isso, acabou de dizer uma inverdade ao não se proclamar positivista. Ainda há tempo. Faça uma delação premiada epistêmica. Quem acredita ser antipositivista e acredita em princípios tem que descartar o livre convencimento.
tem que parar de dizer coisas como princípios são valores, ou se assumir positivista. Mas, se assim fizer, por favor, assuma-se como um positivista, no mínimo, um positivista exclusivo, como Joseph Raz, alguém que, de fato, trabalha, como eu usei agora. A ADC 43, quero dizer para os senhores, se olharem a petição da ADC 43, eu usei um positivista exclusivo, Joseph Raz, para demonstrar aquilo que é o fenômeno da preempção de quando o direito é obrigatório. Eu tive que pegar o positivismo, para fazer com que o espelhamento do 283 em face do artigo 5º, ele se encaixa tão perfeitamente que é um fenômeno que se chama de preempção num positivismo exclusivo. Então, o resto que tem por aí é confusão teórica. E, por favor, não digam nunca mais de coisas como o juiz boca da lei morreu e agora é a era dos juízes dos princípios. Pois se eu tivesse que optar pelos dois, com essa Constituição que tem aí, eu preferiria ainda um juiz boca da Constituição, porque o que está se fazendo é tudo menos isso. Não se envergonhem, senhoras e senhores, não se envergonhem em acreditar ou requerer que se cumpra a letra da lei. Não se envergonhem em dizer que vocês são legalistas. Não se envergonhem em dizer, eu quero que sejam obedecidos os limites semânticos da lei. Por favor, o juiz não é um alface, mas ele também não é o dono da lei. Ser revolucionário hoje, com esta Constituição, é acreditar nela. Ser avançado é ser legalista, ou alguém quer uma legalidade inconstitucional. Eu uso aqui o conceito do velho Elias Dias, um homem de esquerda da Espanha, que escreve isso há muitos anos. Encerrando, eu quero contar a anedota dos 3 barquinhos, que trabalha um pouco isso que nós temos aí. Não vou falar das 6 hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei, que é uma boa tática para vocês usarem no seu cotidiano, que também está usada na ADC 43. Não vou ter tempo de fazer isso, eu tinha uma outra perspectiva, e corto para fazer o encerramento e homenageio a todos os senhores e o doutor Elias, que tão bem me recebeu aqui, todos os senhores. Um bom cristão pregava na igreja quando começou a chover e entrar água. Passou um barco, e o barqueiro disse, vamos que a enchente vem aí. E ele respondeu, eu tenho fé, Deus não há de me deixar. E a água foi subindo, veio outro barqueiro e disse, olha, você vai se afogar. Ele disse, não, Deus não vai faltar comigo, eu sou um bom cristão. Veio a água subindo, ele já estava com água pelo pescoço, quase se afogando, e veio o terceiro barco, e ele disse, como bom cristão, Deus vai me salvar, e eu ficarei. O terceiro barco foi embora. Morreu e foi para o céu. E foi reclamar para Deus. Pô, Deus, qual é a tua? Sempre fui da base aliada. Não fiz nenhuma emenda parlamentar e nada disso, e aí o que aconteceu? Eu te matei 3 barquinhos, você que é um idiota não soube interpretar. O primeiro barco, depois da Constituição, fazendo uma filtragem hermenêutica constitucional. Nós perdemos esse barco. Ele passou. Nós não damos o valor na hora H. Não sei se ainda dá tempo. Já tem gente falando em constituinte. Para aqueles que querem uma constituinte, eu digo, vai ser legal. 130 da bancada evangélica, 55 ruralistas, 38 da bancada da bala. Soma tudo isso, vai ser uma baita Constituição nova. Então, cuidado com o que estão pedindo, né? O segundo foi um mensalão. Nós não aprendemos muito com isso também. Acho que a dogmática jurídica foi perdedora, e tanto é que o terceiro veio com a lei da colaboração e a Lava Jato, que nós deixamos também, ninguém fez nada, e a doutrina não se organizou, não fez constrangimento, não usou o fator Julia Roberts no momento adequado, e nós fomos envolvidos, e hoje já há
aquilo que é heresia, que é condenado a todo tempo. O que é heresia? Obstrução da justiça. Se você olhar atravessado uma moça, alguém me contou essa piada antes, eu acho que foi o Breda, se alguém olhar atravessado uma moça no elevador da Justiça Federal, você pode ser denunciado por obstrução da justiça. Meu medo é que não venhamos a aprender com tudo isso e vamos perder os 3 barquinhos. Desculpe ter sido um pouco duro em algumas coisas, mas eu tenho o dever de ser assim. Alguém tem que colocar o sino no pescoço do gato. Na Revolução dos Ratos, os ratos todos ficaram muito felizes porque alguém deu a solução, botar o sino no pescoço do gato. E o ratinho mais esperto disse, ahá, mas quem vai botar o sino? Eu me candidato a colocar o sino no pescoço do gato. Em um país com 1 milhão de advogados e dezenas de carreiras jurídicas, para ganhar um habeas corpus no STF, nós temos que torcer para que o writ seja não conhecido e concedido de forma discricionária. Parece que fracassamos. Perdemos, retrocedemos. O HC foi inventado. Traga-me o corpo. O meu professor, coitadinho, só tinha graduação. Eu sou um sobrevivente. Eu vim do meio do mato. A minha faculdade, meus professores, só tinha a graduação. Eu estudei em 4 livros e 5 xerox que desbotavam. Eu sou anterior à Constituição, fui recepcionado. Fiz uma sustentação oral no tribunal, no STJ, e disse para o procurador que lá estava. Ele deu o parecer pelo não conhecimento de um habeas corpus em que eu invocava nulidades absolutas. E ele deu o parecer pelo não conhecimento. Eu disse, em 28 anos, eu nunca, como Ministério Público, dei um parecer pelo não conhecimento de um habeas corpus, porque eu aprendi com o meu professor, traga-me o corpo. Eu aprendi assim, traga-me o corpo, porque a única coisa que se pode fazer escrita em papel higiênico é um habeas corpus, pois no Brasil, nós retrocedemos. Hoje, nós, para ganharmos temos que torcer para que seja concedido de forma discricionária. Mensalão, lava-jato, delação, são apenas sintomas de algo bem maior. Por isso, temos que começar já. Obrigado. Doutor Lênio, eu quero informar todos que nós fomos admitidos, a Abracrim foi admitida como amicus curiae da ADC 43 e 44. Quero lhe parabenizar, agradecer suas sábias palavras e pedir para que a presidente da Abracrim do Espírito Santo, Aliana Tápias de Souza, lhe entregue uma placa que registra sua participação e nosso agradecimento.